Afinal, o que é o tempo? Parece uma pergunta simples, né? Mas ela tem intrigado a humanidade por milênios. Hoje, a gente vai mergulhar na resposta surpreendente de um pensador que há mais de 1600 anos virou a nossa compreensão da realidade de cabeça para baixo. O nome dele é Agostinho de Hipona. Mas esquece aquela imagem do santo, parado, distante. Antes de mais nada, ele era um jovem inquieto, um cara brilhante que não se contentava com respostas fáceis e mergulhou fundo nos maiores mistérios da existência. E essa busca dele, olha, não foi nem um pouco uma linha reta. Foi uma verdadeira odisseia intelectual, uma viagem pelas grandes filosofias do mundo antigo, onde ele foi testando e descartando uma por uma na sua busca incansável por respostas. Para começar, ele se jogou no maniqueísmo, que prometia respostas lógicas para o bem e para o mal, mas logo viu que não era por aí. Depois, deu uma paquerada com o ceticismo, aprendendo na marra sobre os limites da nossa própria razão. Mas a grande virada de chave mesmo veio com o platonismo, que deu a ele uma pista fundamental. A verdade não está nas aparências, mas num plano que a gente só acessa com a mente. Cada passo dessa jornada estava preparando ele para o seu maior desafio. Pois é, e o grande desafio da vida dele veio de um lugar que ninguém esperava, a primeiríssima linha da Bíblia. Uma frase aparentemente simples que abriu um abismo filosófico bem na frente dele. No princípio Deus fez o céu e a terra. Essa frase, para Agostinho, isso não era só o começo de tudo. Foi o gatilho para a pergunta que ia consumir a vida dele. A pergunta que não saía da cabeça dele era essa aqui. Se Deus é eterno, o que ele estava fazendo antes de criar o próprio tempo? Pensa bem, é um verdadeiro nó na cabeça. Como é que pode existir um antes se o tempo ainda nem existia? Agostinho sacou que para resolver esse quebra-cabeça, ele primeiro precisava decifrar o mistério do que o tempo realmente é. E aqui que a gente vê a genialidade do cara em ação. Antes de construir a teoria dele, ele precisava primeiro demolir a nossa ideia de tempo. Ele mostra pra gente que a nossa noção comum de passado, presente e futuro, ela simplesmente não para em pé quando a gente olha de perto. Ele resume esse dilema de um jeito brilhante nessa citação famosa. É ou não é uma coisa que todo mundo sente? A gente vive no tempo, a gente sente o tempo passar, mas na hora de explicar o que ele é, a gente trava. É uma daquelas verdades que fazem a gente parar para pensar. E falando nisso, me diz aí nos comentários qual seria a sua primeira resposta se alguém te parasse na rua e perguntasse o que é o tempo. Quero muito saber. Já aproveite e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. E o jeito que ele desmonta a nossa noção de tempo é simplesmente genial. Vamos lá. Ele começa com o passado. Pensa aí onde é que ele está. Pois é, em lugar nenhum. Ele já foi. Não existe mais no mundo real. É só uma imagem na nossa memória. Beleza. E o futuro? A mesma lógica. Ele ainda não chegou. É uma expectativa, uma projeção que a gente faz, mas ele não tem nenhuma existência real aqui e agora. Ok, então o que sobra é o presente, certo? Só que aí veio o golpe de mestre de Agostinho. O presente não tem duração nenhuma. Ele é só um flash, uma fronteira invisível e instantânea entre o que já foi e o que ainda está por vir. Tenta pegar o presente e... pronto, ele já virou passado. A pergunta se torna inevitável. Como é que a gente mede algo que na prática não existe? Então, peraí. Se o tempo não está lá fora, no universo, então onde é que ele está? A resposta de Agostinho é uma das viradas mais incríveis na história do pensamento. O tempo está dentro da gente. Ele usa um termo em latim, distensium animi, que significa uma distensão, um esticamento da alma, da mente. Cara, essa ideia é completamente revolucionária. O tempo deixa de ser um relógio cósmico lá fora e vira um fenômeno interno, uma construção da nossa própria consciência. E a solução que ele propõe para esse impasse que a gente vê aqui é de uma simplicidade genial. Agostinho diz que não existem três tempos separados. Existe só o presente, que a gente vive de três maneiras diferentes. O passado é o presente da memória. O futuro é o presente da expectativa. E o agora, o momento, é o presente da atenção. São essas três funções da nossa mente que criam uma experiência do tempo. Tá, mas por que raios uma ideia de 1600 anos atrás ainda é tão importante hoje? Porque o que Agostinho fez foi muito mais do que responder a uma pergunta. Ele começou uma verdadeira revolução no pensamento ocidental. Olha, antes de Agostinho, a visão que dominava era cosmológica. O tempo era tipo um relógio gigante do universo, algo objetivo, medido pelo movimento dos planetas. O que Agostinho faz? Ele pega o tempo e joga para dentro da nossa cabeça.
Ele transforma o tempo de um problema de física para um problema de consciência, de experiência humana. E o impacto disso, gente, é gigantesco. Essa virada de chave preparou o terreno para a filosofia moderna da consciência, mudou o jeito que a gente pensa sobre identidade, memória e como contamos nossas histórias. E até hoje essa ideia ecoa no diálogo entre ciência e religião. Agostinho nos deu uma nova linguagem para falar sobre a experiência de ser humano. No fim das contas, tudo se resume a essa frase, que é ao mesmo tempo poderosa e muito íntima. A gente não mede o tempo com relógios ou calendários, mas com a nossa própria mente. O tempo é, na verdade, a medida da nossa própria experiência. No final, o Agostinho não entrega uma resposta pronta. Ele nos dá algo muito mais valioso, um novo jeito de fazer a pergunta. Ele tirou o tempo do cosmos e colocou ele dentro de nós. E com isso, aquela pergunta de 1.600 anos atrás volta pra gente, de um jeito bem pessoal. Afinal de contas, para cada um de nós, o que é o tempo? Se essas reflexões te interessam e você curte essas viagens pelo mundo das ideias, não esquece de deixar um like aqui no vídeo e seguir o canal PneumaBR para não perder as próximas.